Muito bem. Vamos falar agora a respeito do PSDB. O partido está propondo montar uma chapa forte, não só para disputas eventuais nos estados, mas para a presidência da República. A ideia é fazer com que o PSDB seja o que eles estão chamando de terceira via nas eleições presidenciais de 2022. Para isso, os presidentes dos partidos estão sendo convidados a participar de um encontro que acontece na semana que vem em Brasília. Nós estamos aqui em videoconferência com o deputado Luciano Nunes, presidente do PSDB, que conversa conosco a partir de agora. Doutor Luciano Nunes, obrigado por atender aqui o nosso convite. Como é que o PSDB tem pensado essas possibilidades? Já trabalha-se, inclusive, com nomes possíveis para essa disputa? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo, Lídia, todos que fazem a TV Cidade Verde. Bem, já está em andamento uma normativa para definir os critérios de prévias do PSDB. Então, o PSDB já tem, inclusive, 4 nomes colocados para disputar essas prévias, que vão indicar o nosso candidato, ou nosso pré-candidato à presidência da República no próximo ano. Então, o presidente Bruno Araújo tem conversado conosco e deveremos ter uma reunião na próxima quarta-feira, onde vamos tratar, dentre outros assuntos, do processo das prévias internas do PSDB para a escolha do nosso pré-candidato à presidência da República. Lídia Brito. Boa tarde, deputado Luciano. Deputado, o Diretório do Piauí apoia esse possível lançamento de uma candidatura própria do partido a presidente, e como isso vai influenciar nas estratégias aqui locais? Bem, Lídia, uma candidatura própria do partido, ela sempre fortalece o partido, né? Esse é o principal objetivo, além de oferecer uma alternativa, né, um caminho alternativo para o Brasil, a realização das prévias e uma candidatura própria sempre fortalece o partido, porque ele motiva a nossa militância, ele revigora, né, as nossas forças, ele reforça as bandeiras do partido, as propostas que o partido tem, enfim, é um momento sempre de fortalecimento. E isso, essa lógica é uma lógica seguida por todos os partidos. Todo partido quer ter candidatura majoritária, né? Não só à presidência da República, mas ao governo do Estado, à prefeitura, né, nos municípios. A candidatura própria, ela é um instrumento também de fortalecimento do partido. Então, nós temos essa convicção de que o Brasil vive hoje um momento de extremos, né? E que é preciso apontar um caminho diferente, um caminho de centro, né? De mais equilíbrio, de mais serenidade, de mais afirmação, de mais proposição. E esse é o caminho que o PSDB está se propondo. Naturalmente que vai precisar compor com outros partidos, firmar uma aliança para que essa candidatura possa ser competitiva. Mas, antes disso, nós temos que fazer a nossa parte, que é de nos fortalecermos internamente, e acredito que as prévias é um bom caminho, uma boa estratégia para esse fortalecimento. Elivaldo Barbosa. Presidente, as prévias tucanas para tirar o pré-candidato à presidência da República, isso revela que o PSDB tem um campo bem definido de oposição a Bolsonaro, mas também de distância em relação ao PT, ao outro extremo, de esquerda. Essa realidade pode influenciar na estratégia estadual, inclusive na política de alianças do partido? Olha, Elivaldo, sempre pode, né? Porque antes de qualquer composição, a estratégia nacional vai ser levada em consideração. Naturalmente que num país continental como o Brasil, com realidades tão diferentes, né, entre os seus estados e entre as suas regiões, nós acreditamos que cada situação deverá ser tratada de forma diferenciada. Mas, naturalmente, a estratégia nacional ela deve influenciar, sim,
nas estratégias estaduais. Deputado Luciano Nunes, presidente do PSDB, quando a gente olha para o PSDB, a gente tem uma percepção de encolhimento da sigla, né? Uma derrota à Prefeitura de Teresina, em nível nacional, até 2014, era o PSDB quem polarizava as disputas à presidência da República, o partido já não ganha a eleição à presidência desde a saída de Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma percepção do piauiense, ela tem ela revela um pouco da situação nacional e como é que o partido discute isso internamente. Qual a arrancada que precisa ser dada para que o PSDB volte a ter o tamanho que já teve? Olha, Joelso, sem dúvida nenhuma, o PSDB vive um momento bastante desafiador, não só no plano nacional, mas também aqui no estado do Piauí, né? E nós estamos discutindo internamente aqui no Piauí, né? Estamos buscando esse fortalecimento, né? A união do partido. Agora tivemos algumas filiações expressivas, né? Como a do ex-prefeito Francisco Gerardo e o doutor Silvio Mendes, grandes lideranças que podem representar muito bem o partido em qualquer posição, em qualquer chapa, e isso não só inspira, como motiva todo o partido, e nós vamos, depois dessas ações, também ter outros programas, né, de filiação, né, atividades partidárias, de fortalecimento dos segmentos, enfim, para atrair novas lideranças, né, e novos filiados para o PSDB. E nós pretendemos aqui ter uma chapa competitiva para eleger deputados estaduais e deputado federal. Agora, nós estamos há mais de um ano da eleição, muita coisa ainda vai acontecer, muitas conversas, muita articulação. Nós temos ainda tempo para haver, inclusive, uma mudança na legislação eleitoral, né? Até o início de outubro é possível isso, então nós temos que estar atentos a essa alteração, se ela ocorrer, para depois das regras definidas, é que os partidos efetivamente vão definir as suas estratégias, né? E o PSDB vai estar sintonizado, conversando com a direção nacional e definindo de forma conjunta essa estratégia aqui para o estado do Piauí. Lídia Brito. Deputado, aqui no estado tem um grupo que começa aí a se manifestar com a possibilidade de uma candidatura própria ao governo do estado. O nome de Silvio Mendes é apontado aí como esse possível candidato ao governo do estado. Se houver, então, esse candidato a presidente, isso pode reforçar essa necessidade de um palanque próprio aqui no estado? Olha, Lídia, como eu disse há pouco, uma candidatura própria, ela sempre é vista com bons olhos, porque ela fortalece o partido. Mas nós não podemos definir essa estratégia agora, porque nós ainda estamos a um ano das eleições, aliás, mais de um ano das eleições. Então, nós somos oposição ao atual governo, ao governo do PT aqui no Piauí. Existem outros partidos de oposição e nós vamos estar dialogando com esses partidos para compor e definir a melhor estratégia para as oposições, né? A candidatura própria é uma possibilidade, mas há quem defenda também uma aliança, uma ampla aliança para fazer uma frente de oposição com uma chapa representando essas oposições. Todas as possibilidades estão em aberto e nós vamos discutir internamente e com os partidos aliados que fazem oposição para definir a melhor estratégia para que ela seja vitoriosa. Tá, eu quero agradecer ao deputado Luciano, muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado, presidente do PSDB aqui no estado do Piauí. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tá, então, o deputado Luciano Nunes falando a respeito dessa situação. Nivaldo, perceba que existem preocupações
inclusive com a formação das chapas proporcionais, né, Erivaldo? Isso aí é um fator fundamental na estratégia dos partidos para 2022. Agora, o que o presidente Luciano Nunes deixou bem claro é que, de fato, essas estratégias nacionais, essa disputa nacional, também pesará nas estratégias estaduais. Ou seja, nós teremos uma eleição, Lídia, uma eleição nacional. Então, ninguém pode esquecer essa realidade na hora de definir uma estratégia mais localizada. Então, como o presidente Luciano Nunes admitiu, o PSDB no Piauí pode ter de um candidato próprio ao governo do estado, numa linha mais sintonizada com a direção nacional da sigla, até buscar já no primeiro turno uma aliança mais ampla de oposição ao governo do estado. E essa é uma situação, Elivaldo, que a gente tem acompanhado em todos os partidos, né? A gente lembra aqui do caso do PDT, né? O partido que nacionalmente tem Ciro Gomes como um presidenciável, e aqui no estado está vendo aí como é que vai se alinhar nessa realidade entre Ciro Nogueira e Rafael Fonteles. O partido ainda não bateu o martelo porque está vendo como é que vai se desenhar essa estratégia nacional do partido, e é claro que Ciro Gomes vai buscar palanques locais para fortalecer o seu nome nos estados, né? Então, com certeza, as decisões nacionais vão interferir nos palanques estaduais. No caso específico do PDT, já existe até dúvidas se Ciro vai mesmo estar nessa terceira via como o PSDB planeja lá, né, Elivaldo? Porque parte do PDT já fala sobre a possibilidade de uma união das esquerdas. Eu diria a parte mais sóbria do PDT. Achei que uma candidatura, de qualquer forma, a qualquer custo, não passa de uma aventura. E por isso planeja algo mais consequente já no primeiro turno. E pretende desenvolver essa discussão interna no PDT. Mas, por enquanto, o PDT permanece considerando Ciro Gomes um pré-candidato mesmo do partido oficial à presidência da República.